Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui, poder partilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre a missa, os erros do romanismo, e hoje nós vamos falar sobre a missa como sacrifício. E eu quero trazer um pouco da Declaração de Savoia, que a Declaração de Savoia é parecida com uma confissão de fé, que foi feita depois da Confissão de Fé de Westminster, alguns anos mais tarde, em que ela vai trazer assim: a luz da natureza mostra que existe um Deus, o qual é Senhor e soberano sobre todas as coisas, é justo, bom e faz o bem a todos, e deve-se temê-lo, amá-lo, louvá-lo, invocá-lo, confiar nele e servi-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro foi instituído por Ele mesmo, e deste modo está limitado por sua própria vontade revelada, que não seja adorado de acordo com a imaginação e os esquemas dos homens, ou com qualquer representação visível instigada por Satanás, nem outra maneira qualquer não prescrita nas Sagradas Escrituras. Então aqui a Declaração de Savoia vem nos trazer, limitar aquilo que nós precisamos entender como adorar a Deus. Isso já engloba muitas coisas, além do erro do romanismo que nós vamos nos atentar hoje, a todas as denominações religiosas que têm no culto diversos fatores e ações que não condiz com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem nos dizer em Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui, Paulo, trazendo a mensagem ao culto, no culto ao Senhor, junto com os irmãos ali em Atos. Em Lucas 22:19, que é a base da nossa lição de hoje, nos traz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. São textos diferentes, um fala sobre a ceia ao Senhor, o outro fala sobre o culto. A Declaração de Savoia vai nos trazer sobre como deve ser um culto. Tudo isso para falar sobre a missa como um sacrifício, porque eles fazem uma grande bagunça com tudo isso. E antes de iniciar propriamente dito, vamos orar, pedir a Deus direção neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor por esta manhã, onde juntos com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos, podemos, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu nome e cultuá-lo. Que o Senhor, neste momento, com o Teu Santo Espírito, nos ilumine e nos instrua, ó Pai, acerca da Tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração e ensina-nos, ó Pai, acerca daquilo que o Senhor traz em Tua palavra. Que possamos, ó Pai, viver para a Tua glória somente. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, mas a primeira pergunta que eu faço: qual é a diferença entre a missa e o nosso culto? Quem poderia dizer que a diferença que existe? Pelo que nós conhecemos, acredito que alguns irmãos conheçam até um pouco mais, às vezes por familiares católicos, às vezes por ter uma proximidade maior no passado com a denominação, e com aquilo que nós hoje prestamos de culto ao Senhor. Qual é a diferença? Precisamos saber, para que possamos já entender logo de cara que a missa é totalmente errada. Certo. E a missa? Oi? A missa é o almoço. Certo. Bom, quando nós vamos nos aprofundar sobre a missa, mas quando nós olhamos o culto, é realmente o que o irmão falou, é teocêntrico, é Deus no centro. E algo interessante que uma vez no seminário eu ouvi de um professor que dava aula justamente sobre o culto. E ele falou e ele trouxe uma analogia sobre o culto, onde ele vai dizer que o culto é como se fosse um grande espetáculo, onde Deus é o autor principal, onde Deus é a plateia, onde Deus é o diretor, é aquele que dirige.
Então Deus, ele está em todas as etapas do culto. Deus é quem está conduzindo o ministro que fala sobre a palavra dele, que dirige os irmãos em oração, que dirige os irmãos em louvor com cânticos a ele. Deus está também sentado à frente, olhando não só aquele que está no púlpito, mas olhando quem está sentado nos bancos, entregando louvor a ele. E não simplesmente aquilo que nós fazemos. Se nós cantamos, se nós oramos, se nós lemos a palavra, se nós estamos no momento do louvor, com os olhos fechados ou abertos, mão levantada ou abaixada, não é isso. Deus olha se aquilo que está no seu coração é realmente aquilo que você está exteriorizando no momento do culto. E Deus também, Ele nos dá a condição de prestar este culto a Ele. Então Deus, quando nós prestamos culto a Ele, não é uma simples atividade que nós fazemos, é Ele que nos dá condições de fazer isso. É Ele que nos dá a plena consciência daquilo que está acontecendo através do Teu Santo Espírito. A missa é o que nós vamos ver agora como é tratada. No Concílio Ecumênico de Trento, ele vem nos falar exatamente o que é a missa. E o primeiro ponto que ele coloca no capítulo 1, quando ele vai falar contra as inovações doutrinárias dos protestantes, e é justamente capítulos que fala, olha, aquilo que os protestantes estão fazendo, que foi poucos anos depois da Reforma, ele vai dizer é errado, porque o certo é isso. E ele vai dizer sobre a missa como um sacrifício. Esta é a oblação. A oblação é oferta, oferenda. Esta é a oblação pura, que se não pode manchar com indignidade ou malícia alguma dos que a oferecem, que o Senhor predisse por Malaquias se haveria de oferecer em todo lugar, pura ao seu nome, que havia de ser grande entre as gentes. A esta oblação alude claramente São Paulo, escrevendo aos Coríntios, que não podem aqueles que estão manchados com a participação da mesa dos demônios, fazer-se participação da mesa do Senhor, entendendo por mesa o altar, em um ou outro lugar. Finalmente, este é aquele sacrifício figurado por várias semelhanças de sacrifícios na lei natural e na escrita, pois encerra todos os bens significados por aqueles sacrifícios como consumação e perfeição que é de todos eles. Bom, resumindo, aqui ele vai dizer que a mesa que Malaquias, nós vamos ler essa passagem de Malaquias, onde Malaquias fala sobre trazer incensos e queimar sobre a mesa do Senhor. Ele está dizendo que mesa é a mesma coisa que altar. Meus irmãos, quantas vezes nós já ouvimos denominações cristãs falar sobre altar? Venha subir ao altar. Lá no altar, dentro da igreja, nós não temos altar. Altar é dedicado a sacrifício. É o local onde é sacrificado algo para Deus. Isso era o altar, que hoje já não existe mais. Para a Igreja Católica dizer que a missa é um sacrifício, ela tem que ter um altar. E aí ela justifica que em Malaquias, quando ele vai dizer sobre queimar incenso sobre a mesa, Malaquias está se referindo a uma entrega contínua de sacrifícios a Deus. E aí eles vão dizer que a mesa é a mesma coisa que o altar. É isso que Malaquias está querendo dizer lá, é isso que eles estão justificando. E aí, eles pioram, dizendo, finalmente este é aquele sacrifício figurado por várias semelhanças de sacrifícios na lei natural e na escrita. E aí eles se referem a Gênesis, aonde começa toda a lei de sacrifícios que Deus traz no Antigo Testamento. Então eles estão dizendo que a missa, o sacrifício da missa, é a concretização dos sacrifícios que eram feitos de forma simbólica, semelhantes àquilo que era feito no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento era sacrificado animais. A partir do momento em que Cristo morre, as missas são o sacrifício que não precisa mais de animal, nem derramamento de sangue. Então, é bem diferente de um culto.
O culto é nós entregando a Deus a adoração. A missa é um sacrifício a Deus. E sacrifício é relacionado a perdão. Eu sacrifico algo no meu lugar. Eu entrego algo para receber a pena daquilo que eu deveria receber. Então eles tratam a missa como um sacrifício. Uma boa analogia. Mas vamos pensar que a tradição católica romana ainda está presente em locais em que não entende realmente o significado da palavra de Deus. E quando fala levar a noiva ao altar, é muito daquela tradição católica de conduzir a noiva até a frente, que isso é válido, é bíblico. Deus fez isso com Eva, conduzindo até Adão. Mas altar é porque eles sempre traduziram a frente da Igreja Católica como o altar, um local de sacrifício. Por isso que conduz a noiva até o altar. Mas não acredito que seja com base no sacrifício. É errado. Falar de altar significa que tem sacrifício naquele local. Nós sabemos que sacrifício já não existe mais hoje. Por isso que nós não tratamos a frente das nossas igrejas como um altar. E aqui eles vão falar sobre o sacrifício visível, é propiciatório pelos vivos e defuntos. E aí nesse próximo capítulo, no Concílio de Trento, que eles vão tratar, eles vão dizer mais claramente que o sacrifício da missa, a missa como sacrifício, é para perdão de pecados. Incruentamente e cruentamente, eu coloquei em destaque para explicar antes. Incruentamente é sacrifício sem sangue, de forma não cruel. E cruentamente é sacrifício com sangue, de forma cruel. Tá? Vai dizer assim: como neste divino sacrifício que se realiza na missa, se encerra e é sacrificado incruentamente aquele mesmo Cristo que de uma vez só cruentamente no altar da cruz se ofereceu a si mesmo, ensina ao Santo Concílio que este sacrifício é verdadeiramente propiciatório e que se com o coração sincero e fé verdadeira, com temor e reverência contritos e penitentes, nos achegarmos a Deus, conseguiremos misericórdia e acharemos graça no auxílio oportuno. Porquanto, aplacado o Senhor com a oblação dele e concedendo o dom da graça e da penitência, perdoa os maiores delitos e pecados. Pois uma e mesma é a vítima, e aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, divergindo apenas o modo de oferecer. Os frutos da oblação cruenta se recebem abundantemente por meio desta oblação incruenta. Nem tão pouco esta derroga aquela, não substitui aquela. Por isso, com razão se oferece, consoante a tradição apostólica, este sacrifício incruento, não só pelos pecados, pelas penas, pelas satisfações e por outras necessidades dos fiéis vivos, mas também pelos que morreram em Cristo e que não estão plenamente purificados. Então aqui, o Concílio de Trento vai nos trazer que o sacrifício da missa perdoa pecados. E o sacrifício da missa é um sacrifício contínuo do sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, quando ele vai dizer que o sacrifício cruento de Cristo na cruz, onde teve derramamento de sangue, é necessário continuar com ele, conforme Malaquias vai dizer em 1:11, todas as vezes que houver uma missa, tem que ter o sacrifício incruento, sem derramamento de sangue. E qual que é esse sacrifício? A Eucaristia, a Santa Ceia da Igreja Católica. Lembra que o presbítero Eduardo nos trouxe falando sobre a transubstanciação,
Mais um erro da Igreja Católica, onde eles acreditam que o pão vira o corpo de Cristo e que o vinho vira o sangue de Cristo. Real, ali naquele momento. Quando o padre, o sacerdote da Igreja Católica, consagra aqueles dois alimentos, realmente aquele pedaço de pão, a hóstia, vira o corpo de Cristo. Por isso que eles não entregam na mão dos fiéis, o padre tem que colocar direto na boca do fiel, para que ele não toque com mão impuras o corpo de Cristo, e somente ele bebe do vinho, porque é o sangue de Cristo. Então eles acreditam que a transubstanciação, a transformação desses alimentos é o momento onde há novamente o sacrifício de Cristo sem o derramamento de sangue. E aí tem mais um ponto em que eles trazem sobre a missa sendo um sacrifício. Os padres se tornam representantes de Melquisedeque. No Antigo Testamento nós temos dois momentos em que fala sobre Melquisedeque. E o Melquisedeque é a representação do sumo sacerdote supremo que veio a ser Cristo. E aí a Igreja Católica, no Catecismo de 92, eles dizem que o sacerdote, ele também vem da ordem de Melquisedeque. Onde vai dizer, todos se reúnem, os cristãos ocorrem a um mesmo lugar para a Assembleia Eucarística. À sua cabeça está o próprio Cristo, que é o autor principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. E é Ele próprio que preside invisivelmente a toda a celebração eucarística. E é em representação dele que o bispo ou o presbítero preside a Assembleia. Toda palavra, depois das leituras, recebe as oferendas e diz a oração eucarística. Todos têm a sua parte ativa na celebração, cada qual a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que distribuem a comunhão e todo o povo cujo amém manifesta a participação. A apresentação das oferendas, ofertório, traz então para o altar, por vezes processionalmente, o pão e o vinho que vão ser oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, no qual se tornarão o seu corpo e o seu sangue. É precisamente o mesmo gesto que Cristo fez na última ceia, tomando o pão e o cálice. Só a Igreja oferece esta oblação pura ao Criador, oferecendo-lhe em ação de graças o que provém da sua criação. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedeque e põe os dons do Criador nas mãos de Cristo. E é Ele que, no seu sacrifício, leva à perfeição todas as tentativas humanas de oferecer sacrifício. Então, aqui, o padre ele se torna também um sacerdote da ordem de Melquisedeque, para justificar o fato de Cristo ser sacrificado em toda a missa, através de um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que a palavra de Deus sempre apontou para Cristo como este sacerdote da ordem de Melquisedeque. E também tem um tipo de missa que é celebrada apenas pelo padre, o padre e ele sozinho, que também é uma missa de sacrifício, que eles também tomam parte da Eucaristia, somente eles. E o Papa Bento XVI, em 2007, a Igreja Católica sempre defendeu isso. Mas eu peguei o mais recente para a Igreja poder perceber que este ensino ainda é tão real quanto antigamente eles traziam. E o Papa Bento XVI vai trazer assim, em uma carta que ele fez: em missa celebrada sem o povo, qualquer sacerdote de rito latino, seja secular ou religioso, pode usar o missal romano publicado pelo Beato João 13, em 62, ou o missal romano promulgado pelo Sumo Pontífice Paulo VI, em 70, qualquer dia, exceto no Sagrado Tríodo, para a celebração, segundo um ou outro missal. Um sacerdote não requer de nenhuma permissão, nem da sé apostólica, nem de seu ordinário. Então aqui, se o padre achar que ele precisa sacrificar a Deus mais uma vez para benefício próprio, ele pode fazer isso de forma individual. O padre, só ele somente. Bem contrário àquilo que, se eles estão se referindo à Eucaristia, que deve ser feita em toda a missa,
à nossa Santa Ceia. É bem contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a comunhão dos irmãos participantes da mesa de Cristo. E o contexto histórico? A Igreja Católica se apoia num documento feito por Justino de Roma em 155, um pouco mais de 100 anos depois da morte de Cristo. Ele foi um homem muito usado por Deus, que defendeu a fé cristã, mas que por um erro de interpretação, a Igreja Católica acabou se apoiando nesse documento dele, para poder trazer hoje como justificativa a missa como um sacrifício. E neste documento que eu vou trazer agora, que está dentro do Catecismo da Igreja Católica de 92, eles vão citar uma declaração que o Justino fez para o Antônimo Pio, que foi um imperador em Roma. Então, o que Justino queria? Justificar para o Império Romano que a vida cristã não fazia mal a ninguém. Pelo contrário, era uma vida que se preocupava com o próximo. E que, no momento em que eles se reuniam, era para oferecer culto a Deus. Então, ele vai fazer essa carta, ele vai entregar para o imperador para pedir: pare de nos perseguir, pare de nos matar. Então, essa carta é considerada até o primeiro livro apologético em defesa da fé cristã que nós temos conhecimento. E o Catecismo da Igreja Católica vai se referir a este documento na seguinte forma: no dia que chamam Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar a exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossas vidas e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damo-nos uns ósculos santos uns aos outros. Depois, apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo. E dá graças, longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama: Amém. Depois daquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a quem entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, e também os levam aos ausentes. Não tem nada de tão espetacular neste ponto, mas me trouxe bastante trabalho quando eu peguei o Catecismo da Igreja Católica falando sobre a missa, e ele traz a referência sobre este documento de Justino, porque quando eu peguei o documento de Justino para ler, eu não encontrava as mesmas palavras. E aí eu trouxe o destaque nessa parte mais escura, porque no documento de Justino não se encontra em nenhum momento dizendo que a missa é feita para a vida de qualquer pessoa, estando presente ou não, para ter a salvação eterna. Justino não coloca isso em seu documento, mas a Igreja Católica, ao se referir dentro do catecismo deles, de um documento de Justino, eles acrescentam essa parte. E eu me pergunto, se eu estou querendo validar uma doutrina em que eu tenho como certo, por que eu acrescento informações que não existem naquilo que eu quero ter como base para apoiar o que eu acredito? Por que eu tenho que aumentar para trazer uma justificativa do que aquilo que eu estou trazendo é real ou não? Eu sempre digo que se nós não podemos usar a verdade, puramente a verdade, para apoiar aquilo que nós acreditamos, é uma falácia da nossa parte. E se nós, para apoiar aquilo que nós dizemos, temos que trazer em verdades
aumentar coisas que não existem, trazer coisas que não existem para o nosso discurso, é porque nós não temos uma intenção boa. Não temos. E quando eu vejo que a Igreja Católica, dentro do catecismo deles, de 92, para justificar a missa como um sacrifício, e para pegar um texto tão antigo, de 155, para apoiar o meu discurso, e eu acrescento coisas dentro desse texto, dizendo que foi Justino que falou isso, eu não tenho boa intenção. Não tenho boa intenção. Nessa parte, Justino está dizendo como era o culto, como eles se reuniam, com qual intenção. E quando eu falei que, por uma interpretação errada de Justino, a Igreja Católica tomou isso como base, é porque num segundo momento do texto deles, e aqui é o texto real de Justino, ele vai dizer assim, sobre a Santa Ceia: este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos, creiam serem verdadeiros nossos ensinamentos, e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração, e vivem conforme o que Cristo nos ensinou. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas de maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutre nosso sangue e nossa carne. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram que assim foi mandado a eles. Quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. Igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue, e só participou isso a eles. Então, Justino, ele traz o entendimento da Santa Ceia, do pão e do vinho, como a transformação para o corpo e para o sangue de Cristo. A interpretação de Justino dá base para apoiar a transubstanciação dos elementos. É um erro de Justino, mas toda carta em que ele faz para o imperador, ele descreve aquilo que o povo de Deus acredita. E a interpretação dele está errada nesse sentido, mas o que a Igreja Católica pega é um documento antigo como este, pega a interpretação errada para apoiar a doutrina errada deles. Meus irmãos, e como nós devemos enxergar a missa com tudo isso? Podemos dizer que antes nós não conseguimos dizer a diferença do culto para a missa. Poderíamos dizer que a missa é apenas um estilo de culto da Igreja Católica. Quando nós olhamos que eles tratam a missa como necessária para sacrifício de Cristo Jesus, para perdão dos nossos pecados, semanalmente ou diariamente, vamos pensar que todo mundo, nós temos a Igreja Católica espalhada e que provavelmente todos os dias eles sacrificam a Cristo novamente. Como é que nós devemos enxergar a missa? Sim. Meus irmãos, eu acho que este ano nós estamos com um grande tesouro em nossas mãos, ouvindo semanalmente os erros da Igreja Católica. E por muito tempo eu acredito que a sensação de muitos de nós e de muitos dos nossos irmãos é que a Igreja Católica é apenas mais uma igreja com erros doutrinários, em que tem ídolos, mas a igreja tem igrejas cristãs também que têm seus ídolos, que vendem salvação, vendem perdão de pecados, mas tem também igrejas cristãs que fazem isso. Então, quando nós pensamos na Igreja Católica, e é isso que este ano nós devemos encerrar entendendo que não é só mais uma igreja,
que tem seus erros de doutrina, quando a gente olha para a Igreja Católica, nós não podemos comparar ela com as igrejas neopentecostais que nós temos hoje. Nós não podemos comparar elas com igrejas em que pregam heresias, porque para mim a Igreja Católica é muito pior do que a Igreja dos Mormons. É muito pior do que igrejas que rejeitam a Cristo, há religiões que rejeitam a Cristo, porque eles utilizam daquilo que Deus fez por nós para salvar o povo de Deus, para deturpar completamente. Eles matam a cada missa Cristo novamente. Eles utilizam da palavra de Deus para trazer um erro doutrinário, para confundir a mente das pessoas. É muito diferente dos erros doutrinários que a gente encontra de religiões que se dizem cristãs, mas têm seus erros, em que algumas delas nós até acreditamos que nós temos irmãos em Cristo lá, mesmo com seus erros. Quando nós olhamos para a Igreja Católica, nós entendemos e percebemos que eles utilizam daquilo que nós temos de mais precioso para atacar o povo de Deus. Eles, como uma aula que eu dei, colocam Maria como melhor do que Cristo. Eles colocam Maria como alguém que nós precisamos para chegar até Cristo. Eles utilizam da morte de Cristo como algo necessário para a nossa vida até os dias de hoje. É algo totalmente o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando nós olhamos para a Igreja Católica e tudo aquilo que ela traz para o mundo hoje, nós podemos entender o porquê que, naquele tempo, na época da Reforma, eles pegaram tão pesado com a Igreja Católica. Se hoje nós temos esse entendimento e nós já sabemos que isso é totalmente errado, imagine na época da Reforma, em 1500, em que a Igreja Católica mandava em tudo. Mandava no país, mandava nas pessoas, mandava na religião. E se você pensasse ao contrário, você era perseguido, você era morto, você era queimado. Se você confrontasse as doutrinas da Igreja Católica, ou você era morto ou você tinha que fugir. Então, neste período, a Igreja Católica já era dessa forma. Hoje, nós temos tantas denominações em que o foco acaba não sendo só a Igreja Católica. Mas quando a gente para analisar cada uma das denominações que existem hoje e olha para a Igreja Católica, eu digo que ela é a pior de todas. Porque quando a gente vê denominações em que exclui Deus, que exclui Cristo, ok, eles não acreditam, é um povo que não conhece a Deus. Mas quando eu pego uma denominação em que utiliza dos elementos que Deus traz para nós como alívio do nosso pecado e faz totalmente o contrário, então eu digo que é a pior de todas. Quando ela pega Cristo na cruz e diz que aquilo que Cristo fez não é suficiente para o perdão dos nossos pecados, eu tenho que fazer isso todas as vezes que tiver uma missa, é não só negar o que Cristo fez, mas é envergonhar a morte de Cristo, é dizer que ela não é suficiente. Então, ao olhar para todas as denominações, eu vejo o quanto a Igreja Católica se desfaz e ri da palavra de Deus e utiliza dela para eu digo que Satanás utiliza da doutrina da Igreja Católica realmente para corromper cada vez mais as pessoas deste mundo. Tem um irmão querendo. A igreja vive da Eucaristia. Sim, sim. Não tanto isso, que impregna na mente do fiel, isso tem sido feito nos últimos anos por a perca de membros para as igrejas ditas evangélicas por ele, né?
Então, eles têm ensinado, têm impregnado na mente dos seus fiéis que eles necessitam estar na missa, porque a igreja era precisa da Eucaristia para manter viva, e os seus membros precisam estar toda a missa para poder receber. Então, é uma verdade que eles estão implementando profundamente para poder prender a pessoa na igreja, não deixar ir para outra denominação. Sim, sim. É o fato em que nós já falamos isso aqui. Quantas vezes a gente já não ouviu um católico dizer: nossa, eu preciso ir à missa? Porque é isso que é inculcado na cabeça de cada um deles. Eu preciso da missa porque eu preciso ser salvo. A missa é justamente isso, perdão dos pecados. Se eu participo dela no momento da Eucaristia, os meus pecados são perdoados. Por isso que pelo menos uma vez ao ano, e isso está dentro do documento deles, pelo menos uma vez ao ano o fiel católico tem que ir na missa para participar da Eucaristia. Porque se ele não fizer isso, ele não é salvo. Nós sabemos que a salvação vem somente através de Cristo. E vamos começar a refutação, meus irmãos. E facilitou muito Calvino, porque Calvino tem uma parte nas Institutas que fala somente sobre a refutação da missa como um sacrifício. E eu trouxe vários trechos sobre essas passagens. Então Calvino, no volume 4, no capítulo 18, vai dizer assim: a missa não perdoa pecados. Com estas invenções semelhantes, Satanás tentou, como se trevas fossem derramadas, ofuscar e destruir a sacra ceia de Cristo, a fim de que pelo menos sua pureza não se retivesse na igreja. Mas a culminância da horrenda abominação foi quando Satanás produziu um sinal pela qual não fosse a ceia sagrada obscurecida e pervertida, mas inteiramente apagada e abolida, até que se desvanecesse e fosse tirada da memória dos homens, a saber, quando de erro pestilentíssimo cegou quase todo o mundo, para que se cresce ser a missa sacrifício e oferta, com o fim de se obter a remissão de pecados. O que Calvino está dizendo aqui? Olha, a Igreja Católica tentou deturpar o sentido, a Igreja Católica, Satanás tentou, através da Igreja Católica, deturpar o sentido da Santa Ceia, trazendo aquele entendimento de transubstanciação e muito mais. Mas aí Calvino vai dizer assim: mas ele fez pior. Ele apagou o sentido da Santa Ceia. Ele tirou o sentido da Santa Ceia que Cristo trouxe para nós. Que Cristo, lá em Lucas 22, vai trazer para nós sobre a Santa Ceia. Ele está falando sobre o sofrimento que ele está por passar. Então ele toma do pão, ele parte e diz: fazei isto, este é o meu corpo, uma representação daquilo que ele estava prestes a passar, a acontecer com ele. Este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. A Igreja Católica não só deturpou, como ela tirou isso, apagou o sentido da Santa Ceia, trazendo a missa como um sacrifício pelos nossos pecados. E isso é o que Calvino abomina aqui neste escrito, dizendo que Satanás foi muito mais sagaz do que simplesmente mudar o sentido da Santa Ceia. Com a missa sendo um sacrifício, tirou completamente o entendimento da Santa Ceia para os dias de hoje, para as pessoas. E não sei se todos os irmãos sabem, mas na Eucaristia da Igreja Católica, a hóstia, que é o pão, é dada para os membros, mas o vinho, que representa o sangue de Cristo, ninguém toma, a não ser o padre. Deturpou o sentido. E quando a gente olha que aquilo dali não é em memória de Cristo, mas é necessário para o perdão dos meus pecados, eu apago completamente a Santa Ceia, o sentido da Santa Ceia, e isso não perdoa pecados. Padres não são representantes de Melquisedeque, e isto Calvino vai dizer: mostremos, pois, o que foi proposto em primeiro lugar, que aí se inflige intolerável blasfêmia e afronta a Cristo.
Ora, Cristo foi consagrado pelo Pai, sacerdote pontífice, não por um tempo, como se lê sobre aqueles constituídos no Antigo Testamento, dos quais, como a vida fosse mortal, o sacerdote não poderia ser imortal. O sacerdócio não poderia ser imortal, porque também era preciso que houvesse sucessores, os quais, de tempos em tempos, assumissem o lugar dos finados. Cristo, porém, que é imortal, muito longe está de ser necessário que um vigário o substitua. Assim sendo, ele foi designado pelo Pai sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para que desempenhasse um sacerdócio que durasse e permanecesse para sempre. Então a ideia de que o padre também é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aqui Calvino está combatendo. Quando nós encontramos a referência, a passagem no Antigo Testamento em que fala sobre o sacerdote de Melquisedeque, é sempre uma referência a Cristo. Melquisedeque sendo sacerdote, sendo rei, referindo-se a Cristo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, e é isso que Calvino fala, eles eram mortais. Eles morriam, teriam que vir outro. Todos da mesma linhagem, mas eram substituídos. Porque os sacrifícios não podiam parar de acontecer. Com a vinda de Cristo, o sacerdócio, por ser apenas um único sacrifício suficiente para perdoar todos os nossos pecados, do passado e do futuro, e Cristo sendo imortal, porque Ele ressuscitou, já não é mais necessário um sacerdote. É isto que Calvino está defendendo aqui, indo contra a heresia da Igreja Católica. A missa não contribui com o sacrifício de Cristo. Dissemos que a segunda virtude da missa é que ela sufoca e soterra a cruz e a paixão de Cristo. Isto, com efeito, é muito certo. Assim que se erigiu um altar, a cruz de Cristo é subvertida. Ora, se na cruz Ele se ofereceu em sacrifício para nos santificar para sempre e nos adquirir eterna redenção, indubitavelmente a força e eficácia deste sacrifício persiste sem fim. Porventura, nos será permitido acrescentar continuamente outros infindos sacrifícios, como se o de Cristo não fosse imperfeito, a despeito de demonstrar tão claramente a perfeição do mesmo? Aqui Calvino está dizendo, olha, se eu tenho que sacrificar a toda missa para perdão dos meus pecados, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo, ele é imperfeito. Nós vamos deixar isto acontecer? Nós vamos deixar com que a Igreja Católica diga que precisa ser sacrificada em toda missa, Cristo precisa ser sacrificado em toda missa novamente, dando a entender que o sacrifício de Cristo não é perfeito? E um outro ponto em que ele vai dizer que toda vez em que se erige um altar, a cruz de Cristo é soterrada. Toda vez em que eu crio um altar para dizer que eu preciso ter um sacrifício ali em cima, a cruz de Cristo passa a ser desnecessária, passa a não existir. A missa leva o sacrifício de Cristo ao esquecimento. Desço agora a terceira função da missa, onde se explicará como ela anula a verdadeira e única morte de Cristo, e aí apaga da memória dos homens. Ora, visto que entre os homens a confirmação de um testamento se dá com a morte do testador, assim também por sua morte nosso Senhor nos confirmou o testamento pelo qual nos muniu da remissão dos pecados e da justiça. Que é, porém, a missa, senão um testamento novo e inteiramente diferente? Por quê? Porventura, cada missa não promete nova remissão de pecados, nova aquisição de justiça, de sorte que agora tanto são os testamentos quanto são as missas? Que venha, pois, outra vez Cristo e ratifique com outra morte este novo testamento. Então Calvino está dizendo aqui, olha, um testamento só é válido quando a morte do testador é confirmada. O testamento, a palavra de Deus, só passou nós só passamos a ter a confiança naquilo que Deus nos trouxe quando Cristo Jesus morreu e validou tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, nós realmente entendemos que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas toda vez em que eu preciso matar Cristo novamente, toda vez que eu preciso ter um sacrifício novamente, aquele testamento deixou de
de ter validade. E aí Calvino ele vai utilizar daquilo que está escrito na palavra de Deus, e ele vai dizer então, se toda vez que eu tenho que sacrificar Cristo novamente, Cristo precisa voltar, para que Ele morra de uma vez por todas. Porque se nós ainda vivemos entendendo que Cristo tem que ser sacrificado em toda missa, e eu entendo que eu preciso ir na missa para que meus pecados sejam perdoados, eu ainda estou vivendo na época antiga, do Antigo Testamento, onde eu tenho que levar o cordeiro para ser morto. Eu tenho que levar e tem que ter o derramamento de sangue, só que agora não tem sangue, mas eu tenho que sacrificar novamente. Então a gente está aqui esperando Cristo novamente. Não para o fim de tudo, mas para morrer em nosso lugar novamente. Porque se aquele sacrifício da cruz não é suficiente, Cristo precisa voltar, porque é essa a promessa de Deus na palavra. Então, quando a missa é tratada como um sacrifício, nós levamos o sacrifício de Cristo na cruz ao esquecimento. Meus irmãos, vamos parar para pensar. Se os católicos entendem que precisam ir na missa para que os pecados deles sejam perdoados, quando é que eles vão lembrar de Cristo na cruz? Quando é que eles vão fazer a ligação de que os meus pecados foram perdoados por Cristo? Não vão, porque os meus pecados vão ser perdoados quando eu for na missa, quando eu participar da Eucaristia. Então, a cruz, o sacrifício na cruz, ela é esquecida através da doutrina da Igreja Católica. A missa torna irrelevante o sacrifício da cruz e nos priva de seu fruto. Trataremos agora da quarta função da missa, a saber, ela nos arrebata o fruto que nos advém da morte de Cristo, fazendo com que não o reconheçamos e o consideremos. Pois quem cogitaria haver sido redimido pela morte de Cristo, quando se vê na missa a nova redenção? Quem confiaria que seus pecados são perdoados, quando se depara com a nova remissão? Porque isso é como se disséssemos que fomos resgatados com a condição de nós mesmos nos resgatarmos. Então, qual que é o fruto do sacrifício de Cristo? O descansar em Deus, de saber que a vida eterna está garantida através da obra de Cristo. Se a missa tira isso, então o fruto do sacrifício de Cristo deixa de existir em nossa vida. Eu já não considero mais se eu vou para o céu ou não. Eu já não sei mais se eu vou para o céu. Se eu estiver prestes a morrer, o que eu preciso chamar? O padre, para fazer a extrema unção. E se ele não fizer? Vamos para o inferno? Para o purgatório? Então, o fruto do sacrifício de Cristo na cruz é perdida quando a gente entende que a missa é um sacrifício. E é necessária para perdão dos nossos pecados. E Calvino vai dizer, se eu sou resgatado e eu tenho que entregar sacrifícios, então o resgate depende de mim. Se alguém disse, eu te resgatei dos seus pecados, mas você tem que entregar sacrifício toda semana, então quer dizer que não fui resgatado, porque depende de mim ainda. A missa é a plena negação da Santa Ceia em sentido e propósito. Calvino nos diz assim, passo agora ao fecho, e isto é, que a sacra ceia na qual o Senhor deixara gravada e representada a memória de sua paixão, com a implantação da missa foi afastada, abolida e cancelada, visto que se a ceia em si é uma dádiva de Deus, que devia ser recebida com ações de graças, o sacrifício da missa é criado para pagar a Deus um preço que Ele receba como satisfação. Quanto é a diferença entre dar e receber? Tanta é que existe entre o sacramento da ceia e o sacrifício. E esta é a misérrima ingratidão do homem, que tornou Deus seu devedor. O sacrifício da missa entoa. Cristo tem que ser sacrificado diariamente para que algo de proveito nos advenha. Então, aqui Calvino vai dizer assim, olha, a Santa Ceia, a Eucaristia da Igreja Católica, muda o sentido da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é a entrega de Deus, é trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, que é o sacrifício de Cristo.
Mas se eu inverto e vou para o sentido em que a Igreja Católica nos traz a Eucaristia, é ao contrário. Não é Deus que está me dando a esperança, renovando a minha esperança. Sou eu que estou indo lá e garantindo a minha salvação. Eu estou indo lá e entregando para Deus um novo sacrifício, apaziguando a ira de Deus com aquela minha atitude. Então, por mais que pareça algo, não é. Por mais que a Eucaristia da Igreja Católica pareça com a Santa Ceia, não é. Não é. Em sentido e em propósito. E é isso que Calvino está trazendo aqui. Uma coisa é Deus trazer a nossa memória, e é aquilo que nós fazemos de exercício mensalmente, quando a gente participa da mesa do Senhor. Trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, renovar a nossa mente dizendo: Cristo morreu pelos meus pecados. Quando nós entendemos como a Igreja Católica ensina, eu vou pensar como um católico, eu preciso ir à missa. Faz tempo que eu não vou. Ou se não, nossa, eu fui à missa essa semana. Fazia tempo que eu não ia. Tipo, renovei a minha salvação. Estou salvo por mais 365 dias. Perde totalmente o sentido da Santa Ceia. Ele vai dizer que missa privada contrapõe a ordem de Cristo, como também são ímpia a profanação da Santa Ceia. Afirmo que as missas privadas contradizem diametralmente a instituição de Cristo, e por isso são ímpias profanação da Sacra Ceia. Ora, o que o nosso Senhor nos ordenou, porventura não foi o que tomemos e distribuamos entre nós? Que observância do mandamento de Cristo Paulo ensina? Porventura não é que se parta o pão, o qual é a comunhão do corpo e do sangue? Quando, pois, um só toma sem distribuição aos demais, que semelhança há com o mandamento de Cristo? Então, se a Igreja Católica autoriza, e vamos pensar que a Eucaristia, eles acham que a Eucaristia é a Santa Ceia, e que eles autorizam que o padre, o sacerdote, faça isso de forma individual, eles estão deturpando completamente o sentido da Santa Ceia, que é a comunhão, que é entregar, é distribuir para o povo de Deus, para que em comunhão tenhamos em memória o sacrifício de Cristo. E em um texto que eu não coloquei aqui, no Catecismo Romano, ele vai dizer que o sacerdote, o padre, ele pode fazer isso. Se ele sente a necessidade de ter um crescimento maior, espiritual, ele pode fazer isso. Quantas vezes ele quiser, ele pode. Porque eles acreditam que quanto mais Eucaristia eu participar, melhor eu sou. Mais santo eu me torno. Então eles deixam os padres livres para que façam isso. Não tem nada a ver com a Santa Ceia. Símbolos de fé. O que nos diz a confissão de fé a qual nós apoiamos quando fala de Cristo, o mediador? O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. A obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois de sua encarnação. Contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessíveis, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher, que devia esmagar a cabeça da serpente, como cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então aqui a confissão de fé não vai nos trazer no primeiro parágrafo, no 8:5, dizendo que o sacrifício de Cristo satisfaz plenamente a justiça de Deus. E no 8:6 ele vai nos dizer que a eficácia do sacrifício de Cristo não é somente a partir do momento que Cristo morreu, mas desde a criação do mundo. Que aquilo que o Antigo Testamento fazia, de ter que levar um cordeiro e sacrificar no altar, era apenas uma anunciação daquilo que Cristo faria.
era uma representação. Era apenas uma representação. E nós vamos ler num versículo em que Deus não se satisfazia na morte de animais, no derramamento de sangue, mas era necessário uma representação para que as pessoas entendessem o que Cristo fez na cruz. E sobre a ceia do Senhor, a confissão de fé de Westminster nos diz: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado de ceia do Senhor. Ele deve ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Em vez disso, esse sacramento é somente uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, de uma vez por todas. O sacramento é uma oferta espiritual de todo louvor a Deus por esse sacrifício. Portanto, o assim chamado sacrifício católico romano da missa é um insulto abominável ao sacrifício único de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Então, aqui falando sobre a Santa Ceia como um memorial, não como um sacrifício. E por último, sobre a confissão de fé de Westminster, a missa particular ou a recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação à procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Então, falando sobre a Eucaristia, somente para o padre, também a elevação dos elementos, a adoração dos elementos e também guardar os elementos, porque a Igreja Católica tem um costume que a sobra das hóstias o padre pode guardar, tranca e ninguém pode mexer, porque é o corpo de Cristo que foi consagrada, transformada em corpo de Cristo e está guardada para o próximo uso. Então a confissão de fé também combate essa heresia. Agora vamos para as refutações bíblicas, e agora eu vou pedir a ajuda dos irmãos para que nós possamos abrir as Bíblias e ler cada um deles. Quando a gente pensa sobre a missa como remissão de pecados, eu vou pedir para que alguém abra lá em Jó 9, 30 e 31, 2 Pedro 1, 5 e 10 e 2 Coríntios 5, 17, e vamos fazer a leitura. Aqui Jó era tido como um homem justo por Deus. Ele vai dizer no capítulo 9 que ainda que ele se lavasse com água, assim que ele mesmo que ele jogasse cáustica no seu corpo, ele não estaria puro, nem digno de estar diante de Deus. E em 2 Pedro 1, 5, 10. Isso.
Meus irmãos, aqui quando o apóstolo Pedro vai falar sobre o perdão de pecados, ele vai sempre linkando uma coisa com a outra. Então ele começa no versículo 5, que nós devemos associar nossa fé à virtude, a virtude com conhecimento, conhecimento com domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade com o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em voz aumentada, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está trazendo aqui é que eu preciso ter o conhecimento de mim mesmo, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender do amor de Cristo, perseverar no amor de Cristo, para que eu entenda o sentido de Cristo Jesus na minha vida. Porque se eu não fizer esse entendimento, se eu não tiver esse entendimento, eu não vou ligar a minha vida com o sacrifício de Cristo. Eu vou simplesmente entender que eu preciso contribuir para com a minha salvação. Eu preciso ser bom para que eu seja salvo, e não o contrário. Eu não preciso, como Pedro está dizendo, eu preciso de Cristo. E para que eu tenha esse entendimento, eu preciso amadurecer, perseverar. Eu preciso disso, para que a gente possa apoiar totalmente a nossa vida em Cristo, porque Ele é que nos traz o pleno conhecimento do pecado. E 2 Coríntios 5,17. Em Cristo se fizeram novas todas as coisas, e as coisas do passado já se passaram. E Cristo é nosso único sumo sacerdote, que está lá em Hebreus 5:10. Então aqui o autor de Hebreus vem nos trazer sobre Jesus Cristo, nosso único sumo sacerdote, eterno sumo sacerdote, aquele que nos traz a salvação eterna, não uma salvação que precisa ser complementada com outros sacrifícios. E Jesus Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi nomeado por Deus. O sacrifício de Cristo é perfeito em João 1:29 e Hebreus 9:12. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A declaração de João Batista ao ver Jesus se aproximando. Em Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então não é por sangue, não é por animais, não é por sacrifícios terrenos, mas é pela morte de Cristo Jesus. Nossa esperança deve estar somente em Cristo. Em Lamentações 3:21, 1 Coríntios 15:19 e Lucas 22:19.
1 Coríntios 15, 19. E Lucas 22 e 19. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Certo. Aqui eu coloquei esses 3 versículos porque a nossa esperança tem que estar em Cristo. Eu utilizei de Jeremias, lá em Lamentações 3:21, onde ele diz: quero me trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E no segundo versículo falando que Jesus Cristo é a nossa esperança. E depois, por último, a instituição da Santa Ceia, onde Jesus fala: toma, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Então, nós devemos trazer à memória aquilo que deve nos dar esperança. A nossa esperança, como diz Paulo aos Coríntios, é Cristo Jesus, este morto crucificado, tendo nós a salvação eterna. Então isso deve nos dar esperança. Não é o que nós fazemos, não é o quão bom nós somos, não é o quão perfeitas as nossas obras são, mas é aquilo que Cristo fez na cruz. A nossa vida é transformada pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos um milímetro sequer de graça diante de Deus pelas nossas obras. É tudo pela obra de Cristo Jesus, e é nisso que deve estar a nossa esperança. A obra de Cristo é superior às obras humanas, em Gálatas 2:16 a 19 e Gálatas 2:21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurarmos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado no Cristo. O 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então aqui Paulo aos Gálatas vai dizer sobre o homem é justificado, o homem não é justificado pela obra da lei, porque isso ficou lá no passado. E é algo interessante que nessa passagem Paulo está repreendendo Pedro e alguns irmãos por utilizarem da doutrina judaica e forçar alguns irmãos em Cristo a obedecer ritos judaicos. E aí Paulo vai dizer: olha, não é assim. Não é você com ritos judaicos que você vai alcançar mais favor diante de Deus. Mas se você quer viver desta forma, você vai receber aquilo que você faz. Se eu quero viver pelas minhas obras, eu recebo conforme as minhas obras são. E se eu for transgressor nas obras, não culpe Cristo se você não tiver a salvação, porque você quis viver pelas suas obras. E no 21 vai dizer: e não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se nós entendemos que eu preciso cumprir a palavra de Deus à risca para ser salvo, Cristo morreu em vão. Nosso entendimento, irmãos, é que eu preciso cumprir com a palavra de Deus à risca, mas não para a salvação, mas é para a glória, como uma oferta ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. É como mostrar e realmente ser luz e sal no mundo, e nós só conseguimos ser assim cumprindo a palavra de Deus. Não é em favor, não é pedindo a Deus a salvação através das nossas atitudes. Se eu quiser viver assim, eu receberei conforme as minhas atitudes, e eu não vou poder culpar a Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E sobre Malaquias 1:11, que é onde a Igreja Católica apoia a missa como sacrifício. Malaquias 1:11,
Efésios 5, 2 e Romanos 12, 1. Mas desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar me é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Durante todo o tempo que eu estava preparando o estudo, eu tentei assimilar o que queria dizer Malaquias 1:11 para que eles apoiassem toda a missa em cima deste versículo. Não diz muita coisa, a não ser o fato de ter que oferecer continuamente o incenso ao Senhor sobre a mesa do Senhor. E algo interessante, que é apenas uma representação que Malaquias está dizendo. Oferecer incenso ao Senhor é oferecer adoração ao Senhor. É a nossa adoração, é uma oferta suave ao Senhor, que sobe a Deus. É isso que o incenso representa toda vez que ele é utilizado no Antigo Testamento. Uma adoração sincera e pura ao nosso Deus. Não significa sacrifício contínuo. E lá em Efésios 5, 2, vai nos ajudar a manter esse entendimento. Em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo fez isso por nós. Esse sacrifício que puro foi feito por Cristo. Nós não precisamos de incenso, nós não precisamos de um altar, nós não precisamos ter à frente do nosso templo uma mesa com incensos. Não precisamos. Cristo foi o sacrifício puro a Deus. E Romanos 12, 1. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que Paulo vai dizer através da carta a Romanos é que o nosso sacrifício é um culto racional. O nosso sacrifício a Deus, como oferta a Deus, é o nosso culto racional. É nós entendermos quem é Deus, quem somos, qual é a nossa condição diante de Deus, nos achegar humildemente e nos humilhar diante de Deus, entendendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele entregou o próprio Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, e que eu não tenho condição nenhuma de contribuir com a nossa salvação. Então chegar e adorar a Deus, essa é a oferta que nós devemos fazer ao Senhor. E é isso que Malaquias está predizendo através dos seus escritos. Meus irmãos, e encerrando, eu trago um salmo que vai dizer: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Então o salmista aqui vai dizer que Deus não se agrada com o holocausto, Deus não se agrada com sacrifícios com derramação de sangue. Pelo contrário, é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado e um coração compungido. Concluindo, meus irmãos, o sacrifício de Cristo é único e perfeito. Através dele somos perfeitamente justificados e salvos. A ação da Igreja Católica Romana em considerar a missa como um sacrifício de remissão de pecados demonstra mais uma vez uma tentativa maligna de retirar a glória de Cristo e colocar em coisas terrenas. Não podemos permitir que o sacrifício de Cristo seja desacreditado e sua eficácia diminuída, pois nele está a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor e Rei. Quando o próximo sino de uma igreja católica soar, dando início a um ritual diabólico denominado missa, tenha certeza que a obra de Cristo será demonstrada insuficiente e envergonhada. Não trate a Igreja Católica como igreja herética. Ela é muito mais que isso. Ela usa dos elementos bíblicos, as ordens de Deus, o essencial do maravilhoso plano divino, e deturpa todos com seus ensinos e costumes. E eu trago uma frase de Calvino que diz: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio. Meus irmãos,
eu nunca tinha me debruçado tanto sobre o entendimento da missa. E esse estudo me trouxe uma visão muito diferente de quando eu comecei a preparar essa aula. E na metade dele eu realmente comecei a refletir o quão Satanás utiliza das doutrinas da Igreja Católica para afastar completamente o entendimento verdadeiro dos ensinos de Deus. Nós não podemos comparar a Igreja Católica com mais uma igreja herética. E quando os reformadores lá atrás diz que o trono da besta está na Igreja Católica, eles tinham uma visão muito mais viva de tudo aquilo que a Igreja Católica fazia naquela época, porque ela era soberana no mundo todo. Hoje tem muita coisa misturada, mas eles ainda pensam, acreditam e agem desta forma. E por mais que tem muita coisa misturada, eles ainda são a maior denominação religiosa do mundo, com mais de 1,3 bilhão de pessoas católicos que acreditam. Talvez não sejam tão fervorosos, talvez sejam só nominais, mas até mesmo esses nominais acreditam que precisam ir na missa uma vez por ano, porque senão eles não serão salvos. Até mesmo aqueles que não entendem a profundidade dos ensinamentos católicos acreditam que a Igreja Católica salva, não Cristo. E quando a gente olha para um católico, por mais não frequente que ele seja, ele não tem Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Não. Ou é um rosário que ele tem nas mãos, ou é um escapulário, ou é um terço, alguma coisa tem, mas nada refere a Cristo. Nós não podemos encerrar este ano com todos esses ensinamentos, tendo a mesma visão que nós tínhamos sobre a Igreja Católica. E assim como Calvino, assim como os reformadores, nós não podemos permitir que as verdades da doutrina de Cristo seja envergonhada, seja diminuída e nós continuemos em silêncio. Nós devemos, no mínimo, falar, no mínimo ir contra, para que o nome de Deus seja engrandecido através de nossas vidas. Que nós possamos ter este entendimento. Perguntas? Na verdade, não é uma pergunta, é só uma conclusão que eu tive desse estudo, de que quando Jesus fala, tomai do meu corpo, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim, a memória que o sacrifício... Oi? Assim? A memória que o sacrifício de Cristo deve trazer é justamente a memória da soberania de Deus, de que Deus é Deus e é o único capaz de nos trazer a expiação do pecado. Só que Satanás, nas suas astúcias, leva o ser humano à mesma cena do pecado original de Adão e Eva, de querer ser como Deus. E aí o símbolo da remissão dos pecados, que deveria justamente simbolizar que Deus é Deus e só Ele é como Deus, só Ele é capaz de ser Deus, acaba sendo transformado num símbolo do nosso desejo de querer ser como Deus e nos incluir no mérito da salvação. E aí isso acaba nos mostrando que até quando a gente tenta ser bom, o nosso coração é maldoso, é malicioso e reverbera aquele pecado original de Adão. Sim, muito bem colocado. E é um ponto em que, meus irmãos, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela constantemente nos traz representações e referências. Pense, se Cristo chegasse e morresse na cruz, sem nunca ninguém tivesse visto sacrifícios em expiação pelo pecado, que sentido faria aquilo?
Houve a necessidade do Antigo Testamento inteiro falar de sacrifício, derramamento de sangue, para que quando Cristo morresse a gente entendesse, nossa, esse é o sacrifício perfeito. Quando Cristo ele pega e fala, este é o meu corpo, é uma representação. Nós temos que entender que é apenas uma representação. Nós não podemos pegar este momento isolado e falar assim, não, aqui é literal. Quando toda a palavra de Deus fala sobre representação, porque coisas novas estavam acontecendo. Se são novas, eu preciso entender o que acontece. Sem eu ter ouvido falar, ou sem eu não ter nada para comparar, eu me confundo. Então por isso que Cristo fala, este é o meu corpo. Não que era o corpo, mas era uma representação. Então nós devemos ter muito cuidado. E com muita facilidade a gente pode pegar textos isolados e falar assim, não, aqui é literal. Aqui não, é representativo. Quando a palavra de Deus, ela pede para que venhamos entendê-la como um todo. Algo mais? Bom, meus irmãos, então vamos encerrar. Peço desculpas por ter passado tanto do tempo, mas acredito que Deus usou estes momentos para nos ensinar. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, louvamos e te agradecemos por esta manhã que chega ao fim, ó Pai. Esta manhã onde passamos, ó Pai, em Tua casa, cultuando, louvando e glorificando o Teu nome. Que neste dia, ó Pai, possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, certos das Tuas verdades, ó Pai, e prontos para defender o Teu nome. Prontos, ó Pai, para testemunhar acerca da morte de Cristo Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E descansar, ó Pai, certos de que a morte de Cristo foi suficiente para a remissão de todos os nossos pecados. Que o Senhor, ó Pai, nos dê coragem e intrepidez para defender ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos dê misericórdia daqueles que ouvem tamanha mentira, ó Pai, e estão cegos. E que possamos, ó Pai, poder trazer a Tua palavra a cada um deles, no momento oportuno, conforme o Senhor nos conceder, para que Cristo Jesus seja apresentado a eles com o sacrifício real, puro e verdadeiro. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, nos leve para os nossos lares em segurança e nos traga logo mais à noite também para cultuar o Teu nome. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.